Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Continuamos com o tema Período Joanino. Queridos, durante esse momento nós tivemos em Pernambuco uma revolução, a Revolução Pernambucana ou a Insurreição Pernambucana, que será uma revolta da elite pernambucana contra o governo de Dom João. Queridos, é uma revolta separatista, tem um movimento separatista com ideais o quê? Republicanos. O que significa que aqueles revoltosos queriam proclamar em sua região uma república. Lembrando, naquele momento, a república era o regime político totalmente o quê? Antagônico à monarquia. Esses revoltosos foram influenciados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Lembrando, o iluminismo, o que ele queria, gente, naquele momento, né? Queria derrubar o antigo regime. O principal objetivo do iluminismo era criticar e derrubar o antigo regime, ou seja, acabar com a exploração promovida pelo Estado absolutista. Então, a elite de Pernambuco, principalmente em Recife, será o que, gente? Será influenciada pelas ideias liberais do iluminismo, beleza? Além disso, também foram influenciados pela independência dos Estados Unidos. Por quê, gente? É um exemplo vitorioso. Lembrando, no século XVIII, os norte-americanos, os Estados Unidos, as antigas 13 colônias, foram os primeiros na América a conseguirem a sua liberdade em relação à metrópole europeia. Então, naquele momento, a independência dos Estados Unidos era o que, gente? Era um exemplo vitorioso. Tudo bem? Beleza? E aí, quais foram os motivos, né, gente, dessa revolução, dessa revolta? Basicamente, dois motivos: crise econômica e aumento dos impostos. Como assim crise econômica? Gente, naquele momento, no início do século XIX, os principais produtos de exportação de Pernambuco, como por exemplo o açúcar, ok? Naquele momento, né, o principal era o açúcar, estava em baixa no mercado externo. Então, aquele produto ele era pouco aceito no mercado externo. Desse modo, então, como aqueles pernambucanos, principalmente os senhores de Recife, não conseguiam, né, vender os seus produtos, né, Recife, Olinda, né, enfim, não conseguiam vender seus produtos no mercado externo, entraram em que, gente? Entraram em crise econômica. Além disso, devido a uma crise agrária, né, a uma crise climática na região, que vai levar a uma crise agrária, também não conseguiam que, gente? Também não conseguiam produzir muito. Desse modo, aqueles homens viviam que, gente? Viviam em grande dificuldade. Aquela elite, né, tinha dificuldades naquele momento para conseguir vender seus produtos no mercado externo. Motivos? Aqueles produtos, como por exemplo o açúcar, não era bem aceito no mercado externo, porque, gente, haviam outros produtos que é de melhor qualidade vendidos no mercado externo. Lê-se mercado externo, principalmente mercado europeu, ok? E além disso, uma crise climática que levou a uma crise agrária, dificultando o que, gente? Dificultando a produção. Beleza? E aí, para piorar a situação, nós tivemos o que naquele momento? Aumento dos impostos. Desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil, Dom João promoveu o que, gente? Aumentos de impostos em toda a colônia. E aí, por que isso? Por que ele fez isso? Ele fez isso para quê? Para sustentar, okay, a corte portuguesa em nosso território. Desse modo, então, devido a esse aumento dos impostos e a crise econômica por qual passavam, a elite de Pernambuco, principalmente de Recife, irá o que, gente? Irá se rebelar contra o governo de Dom João. Beleza? Esse movimento, ele foi realizado, ele foi conduzido principalmente, né, como eu disse para vocês, pela elite agrária daquela região. E aí essa elite, né, muitos deles participavam da maçonaria. Também nós tivemos, né, o apoio de algumas paróquias, de alguns religiosos, de alguns padres da região também, que vão aderir ao movimento. Contra o que, gente? Contra a opressão promovida, ok, por Dom João na região. Ok? Dom João, obviamente, oprimia todo o território, entretanto, né, aqueles homens do Nordeste brasileiro, de Pernambuco, são eles que iriam se rebelar contra o governo de Dom João. Beleza? E aí, gente, esse movimento ele teve adesão da Paraíba e do Rio Grande do Norte, ok? Por mais ou menos, né? Essa revolta se inicia em março de 1817, por 3 meses, né? Lá em Pernambuco, lá em Recife, aqueles revoltosos proclamaram a república em sua região, tentaram convocar uma Assembleia Constituinte. Entretanto, o governo de Dom João rapidamente armou um exército que invade a região e derrota os revoltosos, né? Muitos deles, né? Os líderes da revolta foram presos e muitos foram mortos para servir de exemplo. Tudo bem? Galera, entenda o seguinte nesse momento. Qual a importância dessa Revolução Pernambucana? Todos estavam insatisfeitos com a presença lusitana em nosso território? Não. Ok? A revolta acabou? Show. A revolta foi controlada? Sim. Ela foi reprimida? Sim. Entretanto, nesse momento, todos ainda continuavam, mas todos continuavam aceitando e acatando todas as ordens vindas de Dom João? Não. Ok?
ele irá passar um grande aperto para conseguir controlar a nossa elite. E aí, gente, a nossa elite naquele momento, o que ela queria? Totalmente a sua o quê? Liberdade. Ok? Ela queria de fato a sua liberdade. Ela estava incomodada com a presença portuguesa, ok? Aqui no Brasil. Quer um exemplo? Lá em Recife, por exemplo, parte da elite portuguesa que estava no nosso território tinha um monopólio comercial da região. Sim, olha que doideira. E aí, aqueles portugueses que estavam lá aumentavam os preços dos produtos, mesmo em crise, não baixavam os preços dos produtos. Isso levava as pessoas a passarem fome, terem dificuldades, ok? Esse movimento, infelizmente, não teve uma grande adesão dos mais pobres, ok? Porque, gente, dos mais pobres, digo, né? Trabalhadores livres, enfim, ex-escravos e escravos. Por que isso? O projeto da elite era um projeto republicano, como vimos aí, ok? Entretanto, é um projeto elitista, porque, gente, eles não discutiam e não discutiram em nenhum momento, por exemplo, a abolição da escravidão. E aí, como essa revolta não recebeu grande apoio da massa mais pobre, rapidamente eles foram o quê? Eles foram reprimidos. Tudo bem? Essa então para vocês é a Revolução Pernambucana. Dúvidas, questionamentos, por favor, deixe aqui nos comentários, beleza? No mais, beijos, tchau, tchau.